Olá pessoal, eu sou o Rendel e esse é o Coffee Time da Igreja Ser Amor, nosso primeiro episódio sendo gravado hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, como a gente pretende fazer aí daqui para frente, a gente vai falar sobre a nossa reflexão do último domingo. A gente falou sobre isolamento e desencontro. Eu já chamo aí o Pedro, pastor Pedro Galosa, para participar com a gente aí. E aí, Pedro, como você tá, cara? Tudo bem, Rendel? Cara, graças a Deus, dentro desse novo normal que a gente está vivendo, né, ainda numa dinâmica aí de isolamento, apesar das muitas mudanças, né, Deus tem sido bom e a gente está conseguindo também fazer adaptações, fazer concessões, né? Lidar com todo esse momento realmente novo, complexo, no qual a gente não estava esperando, e isso traz muitas coisas, né? Principalmente para dentro da nossa casa, principalmente nesse aspecto relacional. Então vai ser bom bater esse papo. Todos que estão aí ouvindo, sejam de fato bem-vindos. A gente está aqui batendo um papo. Estou aqui com a minha xícara de café, espero que você esteja com a sua. Se você ainda não fez isso, dá tempo aí de pegar, enquanto você vai escutando o nosso bate-papo de hoje. E a intenção é realmente essa, é ser um bate-papo. Eu, apesar de estar aqui sozinho, né, onde eu estou, o Rendel onde ele está, e você onde você está, eu quero que você se sinta, porque é assim que eu estou me sentindo, como se estivéssemos batendo um papo. Mas vamos lá, Rendel, e aí? O que surgiu ao longo desses dias sobre esse tema, isolamento e desencontros? Pois é, então, nós já estamos aí lidando com isso há muito tempo, né? A realidade aí não é muito diferente para mim, para você, para o restante aí da nossa comunidade, pessoas de fora também, que muda um pouco, às vezes aí é o tipo de convivência, né? Às vezes aí alguém que está vivendo só com a esposa, ou com filhos, ou com os pais, que é o meu caso, né? Irmãos. Então, a única coisa que muda é isso, mas o fato é que durante esses dias realmente tem sido um pouco mais de desafio a gente conseguir se encontrar dentro de casa aí, né? São muitas questões que têm surgido. E aí, lá no nosso Instagram, né, da igreja, o pessoal mandou alguns comentários, né? Algumas pessoas mandaram comentários, perguntas também, e situações que eles têm passado durante esses dias, né? Que tem sido um pouquinho mais difícil do que os dias normais aí. E aí, comentaram aqui o seguinte: é difícil respeitar o espaço um do outro. E aí, cara, olha só, a gente, mesmo dentro de casa, como é que respeita o espaço um do outro? Mas não é todo mundo uma coisa só, né? Como é que é isso? Eu fiquei pensando, né, nessa reflexão, e eu não sei se você já ouviu isso, mas eu tenho escutado ao longo desse tempo, pessoas dizendo, né, que estão sentindo saudade do chefe, saudade da correria, saudade da confusão do escritório, do trabalho, né? Saudade até daqueles parentes assim que a gente corre às vezes, sabe? E aí é um negócio estranho, porque ao mesmo tempo em que isso está acontecendo, essas saudades esquisitas, né, estão acontecendo, está se tornando quase que assim, um sacrifício conviver com pessoas que nós tanto amamos, né, que são os da nossa casa, né? Então é um negócio esquisito que está acontecendo no meio desse isolamento. Saudade de quem a gente nunca achou que sentiria saudade e assim, essa sensação, né, de não aguentar mais quem está com a gente o tempo todo e quem a gente ama. É interessante. E isso tem um pouco a ver com essa questão do espaço. Por que a gente às vezes sente mesmo, né, brincando aqui, mas isso é verdade, saudade de quem a gente, na verdade, reclamava de estar cansado, né, muitas vezes. E não é o mesmo com a gente agora vivendo no contexto que a gente está vivendo. Porque
fora do nosso ambiente, dentro de um cotidiano, essa coisa dos espaços, eles são mais demarcados, né? Então, no meu trabalho, né, aquelas pessoas que trabalham num escritório, trabalham numa empresa, enfim, o espaço é mais demarcado. Tem a minha sala, né? Tem a sala do chefe, tem a sala dos funcionários, tem a sala dos colegas de trabalho, né? E na nossa casa, tudo é de todos. Dentro de casa, apesar de sim, tem o meu quarto, tem o quarto do irmão, tem o quarto dos pais, tem o quarto dos filhos, mas a casa é meio que um ambiente de todo mundo, dos de casa, né? E aí eu diria que realmente é um desafio a gente conviver com esse momento e com essa tensão. E é simples, a gente precisa, sim, entender que a casa também ela tem os espaços, eu diria, singulares, né? E a gente precisa aprender a respeitar isso mesmo, fazer acordos. Primeira coisa, ser sincero um com o outro, abrir as demandas, né? E criar esses acordos. Eu não vejo muito um padrão aqui, e nem quero trazer isso, mas eu acho que o princípio seria esse, a gente ter um diálogo e estabelecer acordos, né, onde haja esse respeito de uma forma positiva, né, e construtiva, ao invés de destrutiva. Eu acho que é um pouco por aí. E aí, que mais surgiu aí de dificuldade nesse tempo? É importante, né, a questão, tocou num ponto aqui que realmente é complicado, né, assim, eu digo que aqui em casa comigo, às vezes eu tenho que entrar dentro do quarto para estudar, porque, né, a gente precisa às vezes de um silêncio ali para estudar, e às vezes vem a mãe, vem o irmão, quer conversar alguma coisa, quer trocar uma ideia, quer fazer isso e tal, e aí a gente fica naquela, poxa, eu deixo, né, ignoro, ou peço licença, ou, né, fica aquela... Então, mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí, porque aí eu acho importante. Todos nós precisamos entender, e aí eu estou falando para os de casa, né? Todos os de casa precisam entender que nós estamos numa nova rotina, a casa está numa nova rotina. Então, essa nova rotina, ela precisa ser, de fato, organizada. Mas organizada levando em conta o momento. Esses dias eu estava conversando aqui em casa, eu, a minha esposa e a nossa filha, que tem 5 anos, né? E a gente falando sobre isso aí. Porque eu estou trabalhando, a minha esposa está trabalhando, a minha filha está estudando, né? Mas tudo isso, tanto o meu trabalho quanto o trabalho da minha esposa e o estudo da minha filha, está dentro desse novo normal. Então, nós precisamos estabelecer uma nova rotina. E aí sim, a partir dessa nova rotina, né, ela precisa ser divulgada. Não adianta eu fazer a rotina e não divulgar para minha casa, né, porque aí vai acontecer isso que você falou. Eu vou estar, de repente, estudando, trabalhando, e aí vai entrar no quarto. Então, por isso é importante esse estabelecimento dessa nova rotina ser feita. Ela não precisa ser feita por todos numa reunião familiar, não é disso que eu estou falando, mas uma vez definida, todos precisam, meio que assim, ela precisa ir para a porta da geladeira, entendeu? Olha, nesse horário, né, o filho aqui vai estar estudando, ele vai estar fazendo tal curso, ele vai estar, enfim. Então, a rotina da casa, ela precisa ser visível para todos, né? Então, Rendel, não adianta você estipular a sua rotina e seus pais não saberem da sua rotina, porque vocês estão no mesmo lugar. Eu acho que é por aí, Boa. Mas e aí, vamos lá. E aí, ó, já pegando nessa mesma linha aí, né, continuando nisso aí, mais alguém comentou aqui que é difícil, está sendo difícil aí também, não só respeitar o espaço um do outro, mas também lidar com os caprichos um do outro, né, ou com os detalhes de cada um, né, porque cada um, né, quer pensar de um jeito, quer que tal coisa seja de tal forma, que a toalha do banheiro fique assim, ou que a comida seja feita dessa forma e tal. E quando está todo mundo no mesmo espaço, fica mais difícil, né, lidar com esses, cada capricho, cada detalhe desse aí, como é que Então, eu vou continuar nessa reflexão sobre
todos entenderem que estamos num novo momento. Então, acho que essa é uma decisão que precisamos tomar de forma muito lúcida e racionalizada, né? A gente precisa entender isso, a gente precisa deixar um pouquinho o aspecto sentimental, né, aí de lado, e racionalizar isso. A gente precisa racionalizar, todos da casa, que nós estamos num novo momento. Com isso, com a racionalização disso, com a decisão de que isso de fato está sendo assim, todos vão precisar fazer concessões. Não tem como, entende? Então, assim, todos nós precisamos fazer concessões. Eu preciso entender que, por exemplo, né, nessa dimensão de ter uma criança dentro de casa 24 horas por dia, eu preciso entender que eu não vou conseguir manter uma determinada organização disso ou daquilo pelo fato de que isso está acontecendo. Eu tenho uma criança em casa durante 24 horas por dia. Eu não tenho o espaço que, por exemplo, acontece, ou que acontecia, né, quando nós estávamos lá em fevereiro, de que eu não tinha uma criança dentro de casa por cerca de 4, 5 horas, porque ela estava na escola. E nesse momento, a gente poderia organizar isso ou aquilo. Não, agora não adianta eu querer estabelecer essa mesma dinâmica, porque a dinâmica mudou e ela de fato mudou. Então agora eu preciso fazer concessão. Eu não estou dizendo que a gente então deve chutar toda uma questão de organização, né, e tudo mais, mas a gente precisa adaptar isso a essa nova realidade que a gente está vivendo agora, até que passe essa questão do isolamento. Então, os caprichos, eles precisam ser colocados. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai conseguir abrir mão deles, porque nós não vamos, porque isso passa por personalidade, passa por gostos pessoais, enfim, isso não muda. Mas a gente precisa entender, e aí por isso que eu bato novamente nessa tecla de racionalizar e decidir que nós estamos num novo momento. A partir disso, eu preciso fazer concessões com relação aos meus caprichos, entendendo que uma coisa ou outra eu vou conseguir manter ou eu vou conseguir adaptar, mas eu não vou conseguir, eu vou transformar numa guerra mesmo, num ambiente bélico, se eu quiser, se todos da casa quiserem manter os seus caprichos 100% como eles eram quando a gente estava lá em fevereiro, março, porque nós não estamos lá em fevereiro, março. Então é hora, Render, da gente abrir concessões com relação aos nossos caprichos. Eu acho que eu resumo aqui, né, para a gente partir já para outra. Boa. Olha, falando de concessões, tem mais perguntas sobre concessões aqui, hein, cara? Fala aí. Comentaram aqui assim, ó, saber a hora de parar ou trabalhar, estudar, né? Saber a hora de parar de trabalhar ou estudar e ficar relax com a família. Parece que existem dois extremos aí, né? Ou a gente não consegue ali ter o nosso tempo, o espaço ali para dedicar ao estudo, ao trabalho, ou às vezes a gente fica tanto tempo ali no estudo e no trabalho que deixa de lado ou deixa por último aí o relacionamento, a bate-papo. Né? Eu acredito que isso também passa por essa fase da adaptação. Né? Eu tenho analisado que ao longo desses 90 dias, dessa nova rotina, nós temos passado por algumas fases. Eu acredito que a primeira fase foi a fase da novidade, a fase onde todos estavam dentro de casa, a rotina completamente alterada, e é a fase da adaptação mesmo a essa nova realidade. Nessa fase, nós tivemos, por exemplo, o boom do mundo online. Nós tivemos aí, de fato, o start, né, dessa vida 100% online. Nós já somos uma era online, uma sociedade online, mas agora nós estamos tendo que lidar com a vida acontecendo de forma 100% online. Né? Então, essa primeira fase passou pelo boom do mundo online. E aí, com isso, misturado à ansiedade, misturado a medo, misturado, enfim, a tensões, né, do momento,
a complexidade do momento, a gente, nessa fase, todo mundo parece que quis sugar completamente o mundo online, né? A gente quase que quis assim, deixa eu entrar dentro do computador, né? Deixa eu entrar dentro do celular, deixa eu entrar dentro da TV. E aí nós tivemos essa realidade de pessoas estarem no mesmo teto, né? Numa mesma casa, mas cada uma no seu mundo online. Mas eu acredito que essa fase ela começou a passar com a saturação do mundo online. Então a gente começou a ficar saturado. Por exemplo, no início a pessoa assistia 10 lives ao longo do dia, né? Hoje as pessoas já estão assim, as pessoas já estão correndo de live, né? As pessoas já estão saturadas de live. E aí a gente está tendo que redescobrir o mundo real, né? E aí vem um ponto interessante que eu também tenho dito, né? O mundo online, ele é um mundo real, né? Ele não é um mundo ele não é um mundo de mentira, ele é real. Ele só não é presencial, mas ele é real. Então a gente está tendo que redescobrir o mundo real numa perspectiva presencial com aqueles que estão em casa. Então a gente está tendo que adaptar isso. E aí, enfim, interagindo, né, com essa colocação da pessoa que está vivendo essa tensão, eu diria que essa tensão é uma tensão de muitos, né? Saber equilibrar essa coisa do trabalhar, do estudar, do ter momento mais relax, né? Momento de lazer, estando no mesmo lugar, espaço, né, que é a casa. Isso também vai passar pela rotina, ou pela adequação da rotina, ou organização da rotina. Se a gente não fizer isso, nós seremos consumidos e a gente vai permitir que a nossa ansiedade estabeleça qual é a nossa rotina. Ter rotina estabelecida pela ansiedade é um perigo, porque aí no final das contas a sensação vai ser de esgotamento, porque a gente se envolveu com várias coisas, mas ao mesmo tempo de também frustração, porque apesar de a gente ter se envolvido com várias coisas, nós vamos estar frustrados porque a gente não conseguiu assimilar quase nada dessa multidão de coisa que a gente se envolveu, né? Então é importante a gente, nessa nova realidade, estabelecer uma rotina, onde nessa rotina tenha o tempo para o trabalho, tenha o tempo para o descanso, tenha o tempo para o lazer, para eu fazer algo que, enfim, assistir uma série, jogar videogame, fazer nada mesmo, tudo isso dentro de um mesmo ambiente, né? Então, sair dessa realidade de sensação de estar fazendo um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não estar fazendo nada, passa por organização de uma agenda, né, para o nosso dia. Então, por exemplo, aqui em casa, todos nós vivemos também essa fase do tá fazendo um monte de coisa, mas chegou um momento que a gente precisou parar e falar, bom, vamos estabelecer uma rotina, né? Então, nessa rotina, eu tenho, por exemplo, o meu momento com a minha filha, onde nesse meu momento com a minha filha, a minha esposa ela está trabalhando ou estudando, né? Depois, a gente tem um momento juntos, onde nós três queremos aproveitar também um momento junto. Na maioria das vezes é um momento de refeição, né, que a gente organizou, tal. Então, isso traz essa sensação e até mesmo nos libera da culpa de, num determinado momento, fazer assim, agora a gente vai assistir uma série, agora a gente não vai pensar em produzir, agora a gente não vai se preocupar em trabalhar. Então, passa por aí, passa também pela organização de uma agenda. Acho que tem uma impressão que a nossa cultura parece que só quer viver no 8 ou 80, né? Então, isso, assim, exato. Ou é muito ócio, ou é muito trabalho até se desgastar, até a última gota de sangue. Mas essa dificuldade de encontrar o equilíbrio. Né? Exato. Mas eu me peguei, cara, compartilhando um pouco até sobre mim mesmo nesse tempo. Na primeira fase, Render, eu me peguei esgotado. Chegou um ponto que eu falei, estou esgotado, o que está acontecendo? E aí eu parei para refletir e eu percebi que o medo do novo, que é algo normal de todo ser humano, o medo do novo, ele me fez
acelerar algumas coisas ou me envolver com algumas coisas que não necessariamente eu precisava me envolver, né? Eu fiquei, por exemplo, com vários receios de como é que vai ser quando passar ou enquanto a gente vive esse momento. E aí, consumido pelo medo, eu comecei a viver e a estabelecer uma agenda e uma rotina de trabalho que eu parei e percebi que ela estava sendo conduzida pelo medo, né? E aí isso é um perigo, porque aí a gente vai entrar nisso que você colocou de bom, então deixa eu produzir, deixa eu fazer, porque se eu não produzir, se eu não fizer, o mundo vai me consumir, isso aí vai me derrubar, enfim, não vou sobreviver em meio a isso, né? E aí, cara, isso foi um perigo, assim, graças a Deus rapidamente eu percebi isso, eu falei, não, eu não vivo pelo medo, né? Eu vivo pela fé em Jesus, né? Então, quem me conduz, quem é o provedor da minha vida, da minha casa, do que eu faço, é Jesus, né? Então, eu posso, sim, ter uma nova rotina, mas não uma nova rotina baseada no medo, na ansiedade, né? No desespero, que aí faz com que muitas pessoas estejam mais esgotadas nesse tempo do que quando viviam uma rotina de trânsito, de correria, né, e etc. A gente começa a perceber aí, dentro disso que você falou, né, sobre viver dentro do medo ou viver como se o medo fosse controlar a gente, a ansiedade, né? Alguns outros comentários foram feitos com o estresse do trabalho com o estresse de casa. Isso envolve aqui, também comentaram, dividir as tarefas de casa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter o nosso tempo de, não, nesse tempo aqui eu vou estudar, vou fazer meu trabalho, vou fazer ligações, ou seja o que for, mas nesse outro tempo aqui eu tenho que lavar as vasilhas, tenho que, enfim, arrumar o meu quarto ou o meu escritório, e aí tá o estresse que antes era no trânsito ou era com o chefe, agora tá ali dentro do seu escritório, dentro do seu quarto. A grande questão é que na rotina que vivíamos, né, a gente saía dos ambientes e deixava a coisa para o outro dia. E agora não dá para fazer isso. Eu até falei no domingo, né, que a louça suja, que antes ela ficava ali, a gente deixava ela para o outro dia, e a gente resolvia o problema da louça suja quando a gente voltava da rua, né, voltava do trabalho. Agora, a louça suja está ali olhando para a gente 24 horas, né? Ela vira um monstro. Então, para mim, cara... E não para de crescer, né? E não para de crescer, exato. Eu vou insistir em encararmos a nova realidade e sermos proativos. Deixa eu inserir agora essa palavra na nossa conversa, né? Proatividade. Nós não podemos viver uma dinâmica e uma rotina reativa nesse momento. Viver uma dinâmica reativa é sempre reagir ao problema. A gente tem que ser proativo para solucionar algo antes que esse algo vire um problema. Então, o problema não é a louça em si, apesar de ser chato lavar a louça, né? Mas o problema não é a louça em si. O problema é quando a louça se torna um problema, que tem a ver com ela crescer, tem a ver com ela ficar, né, um ambiente de cheiro horrível, né, um ambiente mesmo de desorganização. E aí, quando a gente lida com uma agenda reativa, e aí a gente vai resolver a louça que virou um problema, isso já causa um estresse por si só. Agora, se nós estabelecemos uma agenda proativa, onde nessa agenda está estabelecido que eu vou lavar a louça do almoço, ou eu vou lavar a louça do jantar, né? Eu estou lidando com essa realidade antes dela se tornar um problema. E assim com todas as outras dinâmicas da casa. Então, parte daí também. É tempo de todo mundo entender, decidir e aceitar. Sabe aquela coisa? Aceita que dói menos? Então, é isso. Agora é o momento da gente aceitar que está todo mundo dentro de casa e todo mundo precisa cooperar proativamente para que a rotina da casa não se torne um problema. Porque rotina de casa não é um problema, mas ela pode se tornar um problema.
como que a gente resolve isso? Sendo proativos. Então, vamos estabelecer uma agenda proativa, onde as coisas, a rotina não se transforme num problema, num monstro, que aí vai começar a consumir a gente. Mas e aí, cara, vamos falar um pouquinho da reflexão. Surgiram aí algumas colocações após, né, a reflexão do domingo. Como é que foi isso? Surgiram. Confesso que foi um grande desafio. Foi um grande desafio para mim. Foi desafiador a reflexão desse domingo, porque a gente está inserido, né, nesse momento, né? Eu também tenho, né, tive e tenho que aprender a lidar com os reencontros dentro da minha casa, né, desse momento, né? Sim. Como é que foi aí para você a reflexão de domingo? E aí, coloca aí o que surgiu para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Muito bom, muito bom. Sim, é muito bom, né, a gente poder perceber, assim, antes mesmo da reflexão, né, esses comentários, que primeiramente a gente não está sozinho nisso. A gente tem a tendência de olhar e falar, não, só deve estar acontecendo aqui em casa, né, só deve estar acontecendo com os pais, ou com... A gente vê que é algo que acontece com todo mundo, né, que acontece em todas as casas, né? E aí, dentro desse contexto aí da reflexão sobre questões de se relacionar, construir boas relações mesmo com os de casa, né? Surgiu uma pergunta aqui, quais conselhos você daria, né, quais indicaria para solidificar uma relação líquida? Legal. Não sei se a pergunta aqui é direcionada para os de casa ou se é alguém de fora, hein? De qualquer Legal, forma, boa pergunta. Antes, contextualizando aí quem está ouvindo a gente, se você está ouvindo a gente e ainda não assistiu ou ouviu a reflexão de domingo, é só procurar aí nas nossas plataformas, né, de podcast e também no YouTube, você vai encontrar, digita lá isolamento e desencontros que vai aparecer. E na reflexão eu citei um sociólogo que eu gosto muito das suas reflexões, né, chamado Zygmunt Bauman. Ele já faleceu há alguns anos atrás, já bem maduro, bem idoso. E o Bauman, ele, para mim, foi uma das pessoas, dos pensadores que conseguiu tirar um retrato mais próximo da realidade da nossa geração mesmo, né? Do Bauman, né? Ele que desenvolveu esse pensamento acerca da modernidade líquida, né? Ele assim, resumindo, ele disse que no seu pensamento que a nossa sociedade ela tem essa característica de liquidez, né? E o líquido ele tem várias, a gente pode refletir várias coisas sobre o líquido, né? Ele escorre em qualquer ambiente, ele passa de um ambiente para o outro de forma muito fácil, ele se adapta a qualquer realidade de forma muito fácil e tal. E uma das tensões, né, da qual o Bauman levanta sobre uma sociedade líquida, trazendo isso para relacionamentos, é que os relacionamentos líquidos ele não se solidifica, é o contrário do sólido, né? Ou seja, ele se desfaz com muita facilidade, ele rompe com muita facilidade, ele escorre com muita facilidade, e isso é um problema, né? Ele traz isso dentro dessa perspectiva problemática dos relacionamentos serem líquidos, né? Eu até citei, eu estou com a citação que eu fiz no domingo sobre ele, que ele diz assim, ó, vivemos tempos líquidos, nada é para durar, tá vendo? Ele está falando, nada é para durar. Então eu estou citando o Bauman, né? Abre aspas aqui, vivemos tempos líquidos, nada é para durar. E aí ele continua dizendo, o amor líquido é um amor até segundo aviso, o amor a partir do padrão dos bens de consumo. E aí olha só que complicado, vivemos relacionamentos, né? Amor a partir do padrão dos bens de consumo. Ele diz, mantenha-os enquanto eles te trouxerem satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. E isso é um problema, né? Quando a gente começa a lidar com relacionamentos como se fosse no mesmo padrão dos bens de consumo, né? Então, por exemplo, a gente compra um celular.
o celular ele está servindo até que lance outro, né? Essa é a nossa cultura. E aí, cultura que não é boa, destrutiva, né? Fecha aspas, fecha parênteses aqui. Mas essa é a nossa cultura. E aí, olha o problema que é trazer essa característica para a forma como nós nos relacionamos. Eu estou dizendo que eu me relaciono com o outro, seja minha esposa, seja um amigo, enfim, até que esse outro me satisfaça. A partir do momento em que lançar um outro, ou que aparecer outro, que eu comece a ver maior satisfação que neste, então eu me desfaço desse e eu vou para o outro, né? O líquido tem essa agilidade, né, de ir de um espaço para o outro. Então, é dentro desse contexto que a gente tem aí essa pergunta, né? Como solidificar relacionamentos líquidos? Eu acho que eu gostaria de responder essa pergunta pensando numa outra dimensão dessa pergunta, porque eu acho complicado solidificar um relacionamento que já nasce com essas características de liquidez, né? Então, eu preferiria ir para uma questão de como estabelecer relacionamentos sólidos. Como estabelecer relacionamentos sólidos. E aí, apesar da questão ser conselhos para solidificar, eu preferia trazer apenas um, que é algo que eu tenho dito sobre relacionamentos, né? A gente se acostumou e acha até normal uma característica dos relacionamentos da nossa cultura contemporânea que gosta da intimidade, né? Nós vivemos essa dimensão relacional, nós gostamos da intimidade. Então, seja numa perspectiva entre amigos, seja numa perspectiva entre um relacionamento amoroso, entre um homem com uma mulher, a gente gosta da intimidade, né? Então, a gente quer logo sair para comer, a gente quer logo passar muito tempo junto, isso numa dimensão do relacionamento amoroso, né? O casal ele quer logo ter relacionamento sexual, tudo isso que envolve intimidade. E para mim, essa é uma característica de relacionamentos líquidos, ou eu diria, um primeiro passo para estabelecer relacionamentos líquidos é você querer, em primeiro lugar, a intimidade. E qual é o contrário disso? Para mim, aqui está um bom conselho para a gente estabelecer relacionamentos sólidos. Antes de querer ou de dar intimidade, estabeleça compromisso. Estabeleça compromisso. Eu tenho dito isso. E eu tenho, inclusive, Rendel, esse tem sido um lema de vida para mim. Antes de intimidade, eu quero tanto estabelecer com o outro, quanto que o outro estabeleça comigo compromisso. E isso tem tudo a ver com a sabedoria bíblica, inclusive. Na sabedoria bíblica, nós encontramos um Deus que o tempo todo se relaciona com a criatura criada, né, com a humanidade, numa dimensão de compromisso, de aliança. Então, por que Deus ele não muda? Tá me ouvindo aí? Parece que deu alguma coisa aqui no nosso áudio, né? Ouviu? Deu um bugzinho. Mas voltou. Então, por que Deus ele não muda? Por que a gente tem essa realidade tão profunda e maravilhosa de um Deus que não muda? Porque ele é um Deus de compromisso também, porque ele é um Deus de aliança, um Deus de pactos, né? E por isso Deus tem uma relação sólida com seus filhos, até mesmo na perspectiva da Trindade, o relacionamento é sólido, porque a intimidade ela é maravilhosa, ela é real, precisa ser buscada, mas ela não pode vir antes do estabelecimento de compromissos, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa dinâmica de vida. Eu quero ter amigos, né? Mas antes de estabelecer uma relação de intimidade, eu quero saber que a gente está construindo uma relação baseada em compromissos, ou seja, uma relação que
ela não vai se desfazer no primeiro desentendimento. Ela não vai se desfazer na primeira vez que um discordar do outro, né? Mas não, nós temos um compromisso um com o outro, nós temos uma aliança, um pacto um com o outro. Isso é assim e deve ser assim em relacionamentos entre amigos, e isso também deve ser assim em relacionamento entre um homem e uma mulher, um relacionamento amoroso. Por que muitos casamentos são líquidos, se desfazem facilmente em primeiro desentendimento? Porque muitos casais negligenciam o estabelecimento de compromisso, de aliança. Né? Por que eu vejo a Bíblia trazendo essa realidade da sexualidade ser algo a ser desfrutado num ambiente de compromisso? Né? Porque a sexualidade tem a ver com um alto nível de intimidade que precisa vir a partir de um alto nível de compromisso, que é o casamento, né? Que é o estabelecimento da aliança. Então, eu acho que é por aí. Eu diria que um bom conselho, eu tenho carregado isso comigo e tenho colhido bons frutos disso, né? Para a vida estabeleça como pré-requisito para a intimidade o compromisso. E isso faz com que os relacionamentos eles já nasçam numa dimensão de solidez, né? E não de liquidez, né? Eu acho que é por aí. Faz sentido? E aí? Voltou. Você diz que estabeleça primeiro critérios de compromisso. Isso. Isso é o critério primeiro, né? Ou primário de me envolver ou de estabelecer relacionamentos. A partir do compromisso é o que vai fazer com que a intimidade nasça num ambiente sólido e não líquido. É muito cirúrgico, né? Falar sobre isso aí, né? A gente percebe que em todo o decorrer da história, Deus sempre enfatizou isso com a palavra. Ele sempre enfatizou que ele ama a obediência, né? Ele ama o testamento, ele estabelecer sacrifícios, restituição, né? Tem tudo a ver com restituir pecados, para perdoar pecados. Mas muitas pessoas confundiam isso e achavam que a beleza estava no sacrifício. Ele sempre falava, eu não quero sacrifícios, né? Eu quero compromisso. Exatamente. Então, essa é uma realidade que não está em moda na nossa cultura, o compromisso, e é justamente por isso que também não está mais em moda os relacionamentos sólidos. E aí a gente vive nessa sociedade, assim, no que diz respeito a esse assunto, relacionamentos, né, disfuncional. Os relacionamentos são disfuncionais porque eles prezam mais pela intimidade em detrimento do compromisso. Sim, a intimidade é maravilhosa em todos os âmbitos e ela deve ser buscada. Agora, olha que interessante. Jesus, em João 15, vai chamar os discípulos de amigos e não de servos. Mas olha que interessante. Jesus faz isso com aqueles discípulos após cerca de 3 anos de caminhada, de compromisso. Ao longo desses 3 anos, nós temos episódios, né, em João 6, por exemplo, onde a gente vê muitos, assim, não querendo uma caminhada de compromisso com Jesus, né? E aí a gente tem lá aquele versículo dizendo que daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos deixaram de o seguir. E é interessante porque Jesus não saiu correndo atrás deles assim, não, o que é que a gente pode negociar aí, né? Fala aí, o que a gente pode negociar na nossa relação para você não ir, né? Então, assim, não, Jesus ele caminhou com pessoas e ele chamou ao final desse tempo essas pessoas de amigos. E ali no sentido de o mais profundo de intimidade. Isso fala muita coisa para a gente, isso deve falar muita coisa para a gente, né? Jesus diz, eu já não chamo mais de servos, mas de amigos. Então, foram pessoas que estabeleceram um relacionamento de compromisso ali com Jesus ao longo desses 3 anos, né? Ali do discipulado. Então, isso precisa ser um novo paradigma para a gente dos nossos relacionamentos. Mas vamos lá, continua aí, a gente já vai até caminhando para o final. Meu café já está acabando aqui. Já está esfriando. Eu quero manter essa regra aqui do nosso podcast. Ele dura enquanto o café dura, hein?
Assim que o café acaba o podcast, né? Mas e aí vai ser o café da xícara ou da garrafa, hein? O da garrafa. Eu tenho a minha garrafinha aqui, eu vou enchendo, mas ela é uma garrafa pequena. Boa. Comentaram o seguinte aqui, Pedro, olha, muito bom nos lembrar e incentivar a dizer e praticar o eu que está escrito, inclusive foi uma frase, né, que a gente postou lá no nosso Instagram, e você mesmo disse, não deixe o isolamento te afastar, afetivamente está perto, que está muito ligado a esse comentário, né? Legal. Incentivar e praticar o eu. Legal. Muito bom atrelar e, na verdade, assim, deixar junto essa coisa do dizer o eu te amo e do praticar o eu te amo, né? E isso é importante, isso é um ponto importante. Quando eu mencionei essa frase, não deixe o isolamento te afastar afetivamente de quem está perto, porque é isso que infelizmente tem acontecido, né? A gente já tem aí várias pesquisas saindo mostrando que esse tempo do isolamento, por conta dos reencontros, né, no dia a dia, levaram e tem levado muitos relacionamentos ao rompimento. Então, esse afastamento afetivo de quem está perto tem levado muitas pessoas ao rompimento. E não, isso não deve ser uma regra, né? É possível isso ser diferente. E aí entra a importância do praticar o amor, né? Praticar o amor. Eu preciso falar um pouquinho disso dentro até de uma perspectiva um pouco filosófica aqui de amor, né? Que na cultura contemporânea eleva o amor a uma dimensão meramente sentimental. Ou seja, eu sinto, então eu faço. Eu sinto o afeto, eu sinto a vontade de fazer algo pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu sinto a vontade, eu estou bem, então eu vou fazer. E aí a gente começou a se acostumar com a ideia do amor ele ser elevado a essa dimensão, sentimento que, uma vez sentido, me leva a ações baseadas nesse sentimento, né? Mas, mais uma vez, vindo agora para a dimensão bíblica do amor, o amor ele é muito mais uma ação e uma decisão do que um sentimento. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o sentimento, né, e a Bíblia usa ali a linguagem do coração, ele é enganoso. Então, se eu permito que o meu coração ou o meu sentimento diga o quando e como eu estou amando, numa perspectiva da sabedoria bíblica, eu estou correndo um sério risco. Porque pode ser que aquilo que eu estou sentindo seja engano, né? Não seja algo verdadeiro, não seja algo bom, e pelo contrário, seja algo que vai me levar à destruição. E eu acho até que é daí que vem muitos rompimentos do nosso tempo. Então, quando eu falo de não se afastar afetivamente de quem está perto, eu quero fazer você pensar no amor como uma decisão de amar. Deixa eu tornar isso prático. E isso talvez possa te chocar você aí, Render, e quem está me ouvindo, né? Vou trazer isso para a realidade do casamento, da relação entre o marido e a mulher. Eu, numa dimensão de amor sentimental, eu não amo a minha esposa todo dia. Numa dimensão de amor sentimental, tem dias que eu e a minha esposa estamos sentindo um pelo outro, assim, vontade de esganar um ou outro, sabe? Assim, meu Deus, você deixou de novo a meia suja, fora do lugar, né? Isso vem muito da minha esposa para comigo, né? Nesse tempo, como a gente não está usando meia, a meia não é mais um problema, né? Mas, assim, o copo fora do lugar e tudo mais, tal. Qual é o sentimento que ela está tendo nesse momento, em que algo acontece e não é algo que ela gostaria que acontecesse ou que eu fizesse? O sentimento é um sentimento de raiva, frustração, e etc. Às vezes, ela faz algo, fala algo que o meu sentimento ele vai ser um sentimento que não é um sentimento de
de carinho, um sentimento. Não, vai ser um sentimento, o sentimento de indignação, de frustração e tudo mais. E aí, olha só, o que eu faço então quando o meu sentimento é esse? Eu a amo. Eu a amo porque eu a amo com uma decisão de amar. Eu não a amo com uma dimensão de estar escravizado pelo que eu sinto. Então, se eu sinto frustração e indignação, eu posso ter ações de amor, mesmo estando indignado e frustrado, porque o amor que eu sinto pela minha esposa, ele extrapola sentir, e principalmente do sentir naquele momento, e volto a dizer, do compromisso. E é um amor baseado em compromisso. É um amor baseado em ação de amar, independente do que eu sinto. Okay? Então, eu acredito que amar desse jeito nos levará aí ao tema, né, da reflexão de domingo e o grande paradoxo de reencontros. Fazer do isolamento uma temporada de reencontros. Eu acredito que se dentro das nossas casas, no relacionamento entre o marido e a mulher, relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, irmão com irmãos, se nós estabelecermos que nós temos um compromisso de amar um ao outro, e isso envolve de servir um ao outro, isso envolve de querer o bem do outro, e não apenas o meu próprio bem, isso é amor. Então, sim, em alguns momentos eu vou falar o eu te amo, mas em muitos momentos eu vou agir com o eu te amo. Né? O falar o eu te amo, ele realmente ele não aparece em todos os momentos. No momento de uma discussão, no momento de uma indignação, não faz sentido. Né? Ah, eu te amo, sim, ele não vai aparecer. Mas eu vou agir com o eu te amo. E aí, em momentos sim de afeto, em momentos sim, é bom dar essa palavra, né, um para o outro, né? Eu te amo, sim, eu amo a sua vida, enfim. Mas eu acredito que é por aí. Eu queria até pegar esse gancho, Rendel, e trazer aqui a reflexão da empatia, e já para a gente caminhar para o finalzinho da nossa conversa aqui. Eu citei no domingo que empatia, num senso comum, né, e de forma muito resumida, muitas vezes é tida como o sentir o que o outro está sentindo. Tá vendo como a nossa cultura ela é escrava do... Então, assim, o sentir, sim, o que o outro sente. Primeiro que eu acho isso algo extremamente abstrato. Né? Eu acho isso muito abstrato, porque existe toda uma complexidade científica por trás do sentimento de cada pessoa. Isso é algo muito singular, né? Entre uma pessoa e outra. Isso passa por personalidade, isso passa por uma série de questões complexas da construção, né, da identidade de uma pessoa para outra. Então, sentir o que o outro está sentindo é algo muito abstrato, né? Eu diria utópico. Então, eu até usei o exemplo de estar com alguém que acaba de perder um ente querido e aquela pessoa está chorando e eu choro literalmente com aquela pessoa. Isso deve acontecer. Na verdade, o não acontecer isso, né, a pessoa ser fria ao que está acontecendo à sua volta, inclusive, é uma característica da psicopatia. Né? Uma pessoa que ela é completamente gelada, independente do que está acontecendo à sua volta. Então, sim, nós podemos e devemos chorar com alguém que está ali sofrendo a perda de um ente querido. Mas isso não significa dizer que eu estou sentindo toda a profundidade e a complexidade do que aquela pessoa está sentindo. Entendeu isso? Faz sentido isso para você? Então, se eu atrelo a empatia ou ao ser empático com uma pessoa dentro da minha casa, a esse momento que a gente está vivendo agora, nessa dimensão de sentir o que o outro está sentindo, cara, sinceramente, não vai rolar. A gente não vai conseguir exercitar a empatia, e aqui eu trago o que eu penso sobre empatia, tenho refletido sobre isso e tentado trazer isso para uma dimensão mais prática possível. E aí eu chego nessa questão da empatia ser um exercício. Eu exercito a empatia. Como que eu exercito a empatia?
a minha esposa ou a minha filha, elas fizeram alguma coisa, elas tiveram alguma ação, algum impulso. Antes de eu reagir a esse impulso, descarregando ali toda a raiva, toda a indignação e tudo mais, eu quero dar um passo atrás, eu quero entender que aquela ação da minha esposa ou aquela ação da minha filha, ela, na verdade, é a ponta de um iceberg. Tem alguma coisa por trás daquilo ali que fez ela agir daquela forma. Esse exercício de entender que o outro age porque tem ali sentimentos, tem ali dificuldades, tem ali realidades que estão sensíveis nele, para mim é um exercício de empatia. E favorece a minha reação, favorece com que eu não reaja apenas trazendo para a mesa o que eu estou pensando. Não, eu também quero trazer para a mesa o que o outro está pensando. Então, para mim, esse é um exercício de empatia. Mais do que sentir a dor do outro, colocar o outro como também sendo alguém que tem as suas dificuldades e, antes de reagir, procurar entender o que é que está por trás daquilo que o outro está falando ou fazendo naquele momento, né? Acho que isso tudo nos ajuda a vivermos um ambiente de amor, né? Um amor real, prático. Que aí eu acredito, nós teremos uma temporada de reencontros, né? Afinal, com certeza, cara, o que Jesus fez por nós foi um exercício de empatia, né? Deus, ele envia o próprio Filho, o Deus encarnado, para viver o que o ser humano vive. Né? O autor da carta aos Hebreus... completamente. Exato. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que ele, Jesus, pode nos auxiliar nos nossos momentos de fraqueza, porque ele sentiu, ele viveu, ele sabe exatamente o que a gente passa e o que a gente vive, tá vendo? Esse é um movimento de empatia. Eu entender, exercitar que o outro, eu sei o que o outro também passa, porque eu entendo que o outro também tem as suas necessidades e demandas. É isso que Deus fez em relação à humanidade. Ele enviou Jesus para viver o que a gente vive, e ele, não tendo pecado algum, não tendo rompido em nenhum momento com o Pai, um dia tomou o nosso lugar na cruz, morreu no nosso lugar, pagou o preço da nossa dívida, nos amou com ação, muito mais do que com um sentimento, e com a sua ressurreição, ele vence aquilo que era o nosso principal inimigo, que era a morte, e aí nós podemos agora viver nessa dimensão do ambiente do reino de Deus, mesmo ainda inseridos nesse momento que a gente vive, aguardando o retorno e o estabelecimento pleno do reino de Deus e absoluto do reino de Deus. Mas, enquanto isso, é possível a gente viver essa jornada de empatia e de reencontros, porque a vida de Jesus está em nós. A vida de Jesus está em nós. Então, a gente pode amar independente do que eu sinto, porque eu não sou escravo do que eu sinto, mas eu vivo pelo compromisso que eu tenho com a relação ou com as relações. Eu acredito que é por aí. Sim. Esse é um bom coffee time que a gente teve e dá aí boas reflexões, né? Bom demais, cara. Inclusive, sobre tema, li um tempo atrás o livro do Gary Chapman, né? Acho que você deve ter lido já. 5 Linguagens do Amor. Que ele, inclusive, é um pastor, né? Ele fala muito sobre isso, né? Sobre a gente estar atento aos sentimentos, né? A perceber se, como ele diz, o tanque do amor dele não está vazio, né? Isso independe se é a esposa, se é o filho, se é o pai. Tem tudo a ver com isso aí, a gente conseguir identificar, pensar o que está sentindo. E é o que Cristo nos ensina. A vida de Cristo é isso. Exato. Muito bom demais. Muito bom. Bom demais. Olha, foi muito bom o bate-papo, Pedro. Acho que deu pra gente tirar, ou pelo menos sanar a maioria das dúvidas que apareceram, né? Talvez se a gente fosse fazer todos aqui, a gente ia ficar aí pra lá de 3 horas Exato. fazendo. Exatamente. Mas foi muito legal. Quero agradecer aqui a todo mundo aí que está nos ouvindo nesse momento. Como o Pedro disse, vai ficar disponível nas nossas plataformas aí no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts também, e no YouTube.
Nós temos lá a reflexão do último domingo, tá lá postada. Você pode nos acompanhar, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso podcast lá nas nossas páginas e no nosso Instagram também, @Igreja Ser Amor. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro podcast, que seja o primeiro de muitos. Até o próximo Coffee Time. Até o próximo. Um abraço, Rendo. Um abraço para todo mundo. Pedro. Fiquem com Deus. Valeu.